Fala galera do ES Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse que é o vídeo informativo pós-jogo contra a equipe do Fortaleza. Já de antemão falando para vocês que vitória, 3-0 no Castelão, fora de casa contra o Fortaleza lá no Ceará. E aí nós seguimos na busca pelo Santos. Agora vamos chegando aí a 63 pontos no campeonato. O Santos tem 72, joga aqui nessa rodada que nós vamos trazer para vocês. Vamos secar eles, né? Que é contra o próprio Fortaleza. Acho difícil, quase impossível, mas tudo é possível. Antes temos que ir pro jogo, bora para ele então. Trazer o jogo aqui entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Jogo aí na Arena da Baixada. A gente vai colocar aqui em velocidade 2 para ser mais rápido. Enquanto isso a gente vai fazendo e tecendo os devidos comentários. Certo, pessoal? Vou mandar um abraço para todos vocês, inscritos da equipe do ES Games. Sinto-se abraçados aqui por esse canal, aqui por este tutor e gestor, dono deste time, desse canal. Aí mandando um abraço para todos vocês aí que assistem e estão acompanhando aí a nossa saga, a saga da equipe do ES Games aí na busca pelas conquistas, aí jogos da Master League, no momento tutorial do jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006 da Brazucas, este aqui que é a liga, né? A liga que a gente queria trazer no tutorial aí do jogo, mas a gente não pode jogar com a equipe do ES Games. Como eu não tenho time, aqui, meu time é o ES Games, então o que eu fiz? Pra quem tá chegando no vídeo agora, tá, pessoal? Vamos só colocar na velocidade rápida. Eu fiz um sorteio lá e criei a ideia de fazer com o ES Games correndo por fora. Estou aí com a ajuda da inteligência artificial fazendo tabela, né, atualização de tabela, ranqueamento aí no campeonato e trazendo para vocês aí tudo no final do vídeo. Gol do Palmeiras! Daniel Carvalho tá abrindo o placar para a equipe verde do Parque Antártica, equipe italiana do Palmeiras aí fazendo 1-0, abrindo o placar na Arena da Baixada, no estádio do Atlético Paranaense, fora de casa. Palmeiras, que é uma verdadeira empatite nesse campeonato aí. E como eu dizia, tá, pessoal? Olha o gol, perdeu na trave, botou o jogador do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que é o lanterna do campeonato com 11 pontos e vai permanecendo com 11 com essa vitória do Palmeiras. A gente joga com a equipe do ES Games, que é o nosso time, né, fazendo o campeonato correndo por fora. Na Liga só tem 20 times, né? Como eu não quis pegar um time porque eu não tenho um time, eu sei que daí do lado de vocês cada um tem um time e eu não quero mexer com o time de vocês. Eu quero que vocês estejam aqui pelo ES Games e respeito todos os times aí, todos os torcedores. Eu fiz o sorteio no triângulo, acabou que caiu pro Palmeiras o P1, né? E aí então para trazer apenas o campeonato da Liga, para mostrar que não tem aí manipulação, que eu não estou manipulando, eu trago os jogos aqui aí na velocidade 2 pelo menos para mostrar para vocês, e depois eu mostro aí para vocês então o ranking, né, a tabela, a classificação, para vocês ficarem por dentro de tudo. Explicado isso então, é que no jogo do Winning Eleven até poderia jogar com o time da Master League, a League, mas como foi modificado, o Bomba Pet não permite, certo, pessoal? Bora pro segundo tempo, porque eles, para poder fazer os times aí brasileiros, modificação aí de nomes, né, de jogadores, entre outros, como ele é um jogo teoricamente é um jogo pirata, né, baseado em cima de um jogo original, então o que acontece, pessoal? Algumas coisas foram retiradas. Como a maioria, quase ninguém joga a League com o time da Master League, né, a maioria vai jogar jogo um contra o outro, dificilmente jogam campeonatos. Eu inclusive não jogava isso antes de criar esse canal aqui para jogar aqui com vocês, porque eu queria jogar exatamente isso e fazer tutorial também sobre os jogos, então dificilmente alguém vai jogar, então eles tiraram isso que teoricamente não seria praticamente usável, né? Então muito melhor ter os times brasileiros que não tem nesse jogo aqui original, certo? Isso aqui é um jogo modificado pela equipe da Bomba Pet, aliás, da Brazucas. Aqui não é da Bomba Pet, é da Brazucas, mas é um pet, como a gente chama, né, modificado. Olha a equipe do Atlético Paranaense chegando. E aí então, desta forma e desta maneira, é muito melhor, né, que tenha os times brasileiros aí pra gente poder se divertir. Chegando a equipe do Atlético Paranaense, tira a zaga de lá, 30 minutos do segundo tempo. Vamos ficar atento aí ao final do jogo para nós tirar a velocidade rápida. Ricardo Jesus está perdendo o gol de empate pro Atlético Paranaense jogando em casa. Que fase da equipe do Atlético Paranaense! E aí, então, aqui, olha o gol! Gol do Palmeiras, faz dublê
Daniel Carvalho. Segundo gol de Daniel Carvalho na partida. Barco subiu, conseguiu o cabeceio com uma escorada, e aí o Daniel Carvalho chegou pegando praticamente de primeira, quase sem pulo, bota pro fundo das redes, faz 2-0, vence o Palmeiras fora de casa. Palmeiras, o empatite, vai vencendo fora de casa, também pegou o Lanterna Atlético Paranaense não tem conseguido ganhar também de ninguém, e vai perdendo mais uma vez em casa. Agora o Palmeiras teve chance de empatar antes, não fez, quem não faz leva, aí botou pra fora. E mais uma vez, então, encerrando pra vocês aqui essas informações, pessoal. Então a gente resolveu fazer esse campeonato aqui. Só que quando eu comecei o campeonato, comecei com um memory card, e esse memory card, cara, eu vou parar aqui, né? Só para fazer a retirada da velocidade, para não dar problema no vídeo que eu gravo do jogo, que é mais importante, né? Aqui o zagueiro do Palmeiras provavelmente vai afastar, e então eu fui gravar com outro memory card, só que eu tinha do jogo de 2010. Termina o jogo aí de Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0 na Arena da Baixada. Ganha o Palmeiras fora de casa, perde o Atlético Paranaense em casa. E eu achei que não iria cruzar os dados, mas se cruzou por um jogo ser o Winning Eleven 10. Mesmo que um seja o 2010 e o outro seja 2006, ficou essas informações cruzadas. Então vai ter jogadores de 2010 jogando em 2006, como o D'Alessandro no Inter, né? Como o Neymar, Ganso aí no Santos. Então jogadores que não eram para estar aí nessa época, mas aí vocês me perdoam, o campeonato já tinha começado, eu não iria desfazer, eu tô criando uma história e deixei permanecer ou continuar assim. Bora pro start. Vamos então para as informações da partida. Os dados individuais aqui a gente não vai ver, a gente só vai direto para o menu da liga, então, para trazer as informações para vocês direto do menu da liga, para que vocês fiquem por dentro de tudo e não percam nada conosco. Então bora, pessoal, já trazer para vocês o calendário rapidamente. Rodada número 27 aí, Ponte Preta 4, Vasco 1, grande vitória da equipe da Ponte Preta. Goiás 0, Fluminense 1, grande vitória do Fluminense fora de casa. Santos 4, Fortaleza 1, já era de imaginar. Goleou o Santos assim como nós também goleamos, né? Só que nós jogamos na casa do Fortaleza. Mas enfim, nós já sabíamos que o Santos provavelmente venceria ali. Grêmio 3, Paraná Clube 1. Grande vitória do Grêmio aí no Olímpico. Flamengo 3, Juventude 0. Já imaginava que ia dar Flamengo também. A nossa, para isso, tínhamos que ganhar para continuar, principalmente na busca pelo Santos. Mas é um jogo a menos, né, pessoal? Vai ficar cada vez mais difícil. Mas nós também já contava que o Santos não ia perder ponto pro Fortaleza. Então segue o baile, não podia perder de jeito nenhum pro Fortaleza também. O Figueirense tomou 4 do Cruzeiro em casa. Que campanha do Cruzeiro, tá muito bem no campeonato. O Botafogo perdeu aí em casa pro São Paulo. Quem diria, eu achei que o Botafogo não perderia pro São Paulo essa partida aí. Santa Cruz 1, Internacional 4, grande vitória do Inter também fora de casa. São Caetano 0, Corinthians 1, grande vitória do Corinthians, que não vem bom, não vem bem, não está em boa fase do Corinthians, mas vai continuar aí na perseguição aí pelo seu rival, pelo Palmeiras. Os dois que não estão bem, estão lá na linha de baixo, mas os dois venceram. Palmeiras que você vê aí, nós mostramos no jogo agora em pouquinho, Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0 na Arena da Baixada. Eu achei que fosse dar Ponte Preta contra o Vasco, acertei. Goiás e Fluminense, eu achei que fosse dar Fluminense, acertei. Santos e Fortaleza, achei que fosse dar Santos, deu. Grêmio e Paraná, eu achei que fosse dar Grêmio, deu. Flamengo, achei que fosse ganhar, deu. Figueirense e Cruzeiro, achei que fosse dar Cruzeiro, deu. Botafogo e São Paulo, achei que fosse dar Botafogo, errei. Santa Cruz e Inter, imaginei que fosse dar Inter, deu Inter. São Caetano e Corinthians, eu não lembro o que eu joguei, mas acho que, se não me engano, eu joguei um empate aqui, né? Mas que poderia dar Corinthians. Acho que devo ter errado pelo empate. Atlético Paranaense e Palmeiras, eu achei que fosse dar um empate, já que o Palmeiras empatite, e também acabei por errando, né? Eu acho que foi os únicos dois em que eu joguei como empate aí, Corinthians e aí São Caetano, Atlético Paranaense e Palmeiras. Então, aí trazido essas informações para vocês, nós vamos trazer agora para vocês, então, a classificação aí com os comentários. Depois, lá no final do vídeo, então, a atualização corretinha, com toda a atualização correta. Porque aqui a gente se perde um pouco, é muita coisa para nossa cabeça, né? Com o nosso time correndo por fora, né? São 20 times, mas o nosso 21 tem que fazer toda uma leitura, principalmente de jogos que já aconteceram. Santos, então, tem aí no campeonato 75 pontos, lembrando que tem um empate com a equipe do ES Games, por isso 75. Flamengo, o segundo colocado, a equipe do ES Games, com 63. Mas temos um jogo a menos em relação ao Santos e 2 a menos em relação ao Flamengo. Já jogamos 2 vezes com o Flamengo e vencemos as 2 vezes deles, né? Então nós estamos com 63 aí no campeonato. O Flamengo vai a 61.
61 tem a equipe do Flamengo. A equipe do Fluminense é a terceira com 55. Aliás, a quarta com 55, né? E na quinta colocação, o Botafogo tem 61. 51 tem a equipe do Botafogo, a gente precisa sempre prestar atenção nisso, né? Então, a quinta colocação é realmente do Inter com 53, então a sexta colocação vai ser dividida com Ponte Preta e Cruzeiro, que também tem 53, lembrando que tanto Ponte Preta quanto o Cruzeiro tem um empate contra a equipe do ES Games também. Mas acho que a ordem é exatamente essa, né? Inter quinto colocado, Ponte Preta sexto e o Cruzeiro na sétima colocação. A oitava colocação é do Grêmio com 52 exatamente. E a nona colocação da equipe do Botafogo com 51. No caso, a décima colocação é do São Paulo com 49. E a 11ª colocação do Paraná Clube com 35. 12º Fortaleza com 32, 13º Goiás com 30, 14º São Caetano também com 30. Vamos ver qual que vai ser o diferencial do desempate entre eles lá. Lembrando que a equipe do São Caetano tem um empate com a equipe do ES Games logo no começo do retorno. 15º colocado Vasco com 27, 16º colocado Santa Cruz com 26, 17º colocado Juventude com 25, 18º colocado Palmeiras com 23, 19º colocado o Corinthians com 22, tem um empate com a equipe do ES Games, e na 20ª colocação o Figueirense com 21, tem um empate também contra a equipe do ES Games, né? Lembrando aí que agora o Corinthians ultrapassou o Figueirense, assim como o Palmeiras também já tinha ultrapassado, e aí os dois estão aí colocando o Figueirense na vice-lanterna, na penúltima colocação do campeonato, porque a lanterna e a última colocação aí é do lanterninha há muito tempo, o Atlético Paranaense, com 11 pontos, que não deve com certeza buscar mais nem Figueirense e nem Corinthians ou até mesmo Palmeiras para tentar deixar de ser o último colocado do campeonato. Bastava, né, ultrapassar o Figueirense, mas acho que não vai ter jeito. Acho não, eu tenho praticamente certeza que não vai ter jeito. Seguindo adiante, pessoal, vamos aqui então trazer a classificação, a atualização então da artilharia. Tem o Neymar como artilheiro com 28, segundo é o Ronaldinho com 24, terceiro o David com 23, são os jogadores artilheiros. Aí no mais a gente apenas repassa para ter como os dados para fazer a modificação lá no final do vídeo, e aí vocês acompanham conosco aí se quiser só parar o vídeo. Thiago Neves é o líder das assistências com 9, junto com o Louco Abreu também com 9. A terceira colocação é do Keirson com 8, o D'Alessandro do Inter e o Ronaldinho Gaúcho também com 8. Do demais, são os outros jogadores aí que estão no ranking de assistência. Vamos lá fazer o save, né? Vamos salvar para não arriscar ter problema e nós perder aí as informações, porque depois para refazer idêntico não tem mais, né? Então, enquanto salva, eu peço para vocês, se vocês têm gostado do nosso canal, deixe seu like, compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar ao maior número de pessoas possíveis através da sua própria inteligência artificial, certo, pessoal? O algoritmo do YouTube reconhece o nosso vídeo aí como gaming retrô, né, jogos retrô, e também reconhece tanto comentários como like, né, entre outros, né, para ele mandar para outros a indicação do nosso canal, certo? E se você também puder compartilhar com algum conhecido aí, mandar para ele, a gente agradece muito, principalmente aqueles que lembram de jogos gaming retrô, né, nostalgia, principalmente o Winning Eleven. Quem jogou o Winning Eleven, né, sabe o que é o Winning Eleven, gosta do Winning Eleven, mas também passar para aqueles que não jogaram, não tiveram condições de conhecer, né, não tem um PlayStation 2, não sabe, você também pode mostrar aí pelo menos para que eles possam ver em vídeo, e a gente traz aqui com emoção, com narração, e aqui como se tivesse, um humano do outro lado, mas como se a gente tivesse aí numa vida paralela aí, virtual, mas como se fosse aí uma vida paralela. Palmeiras e Botafogo na Arena Palestra. O Palmeiras gosta do empatite, né? O Botafogo perdeu, eu acho que dá Botafogo. Juventude e Figueirense no Alfredo Jaconi, acho que deve dar Juventude. Corinthians e Flamengo no Pacaembu,
A lógica, pela lógica do campeonato, é para dar Flamengo, tá, pessoal? Eu, particularmente, acho que vai dar Corinthians. E, aliás, seco o Flamengo para dar Corinthians, né? Enfim, o Corinthians está lá embaixo. Quanto mais pontos somar, para mim não é problema. O Flamengo ainda luta conosco, né, na busca pela segunda colocação. Nada contra o Flamengo, nada contra os torcedores do Flamengo. É apenas pelo campeonato. São Paulo e São Caetano no Morumbi. Acredito que vai dar São Paulo, Fluminense e Santos no Maracanã. Eu acho que vai dar Fluminense. Ah, amigo, aqui o buraco é mais embaixo pro Santos. Cara, eu vou jogar no Fluminense dessa vez, tá? Não vou jogar no Santos, eu vou jogar no Fluminense exatamente pra zicar o Santos. Cruzeiro e Goiás no Mineirão deve dar Cruzeiro, Paraná Clube e Ponte Preta na Vila Capanema, eu acredito que vai dar Ponte Preta. Internacional Atlético Paranaense deve dar Inter no Beira-Rio. Fortaleza e Grêmio no Castelão, acredito que deve dar Grêmio. Vasco e Santa Cruz em São Januário, acredito que deve dar Vasco. Trazido essas informações para vocês, aí eu não lembro qual é o próximo jogo que nós vamos jogar, mas acho eu que é o Atlético Paranaense. De qualquer maneira, vai estar aparecendo agora aí na sua tela, então, contra quem estaremos jogando. A gente vai ficando por aqui, aí na sequência do vídeo, finalzinho do vídeo, fica aí as informações atualizadas do vídeo para vocês, do campeonato, com os gols, assistências, aí colocações, jogos, tudo para vocês, em definitivo agora na sequência. Ficando por aqui e esperando vocês no próximo vídeo. Até lá!